Com o sermão intitulado A Bíblia e Deus Mãe, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje em dia, existem muitas igrejas no mundo, mas por que elas não creem em Deus Mãe? Mesmo que Deus Mãe esteja testemunhada e claramente exista na Bíblia, eles não a conhecem nem a entendem. Hoje, as igrejas do mundo não compreendem corretamente a verdade sobre o motivo pelo qual Cristo An Sang Hong veio a esta terra como a segunda vinda de Jesus com um novo nome. Nem elas têm conhecimento sobre Deus Mãe. Mesmo que Deus já tivesse testificado a existência tanto de Deus Pai quanto de Deus Mãe antes de Adão ser formado do pó da terra, e tornado isso evidente no Gênesis, o mundo hoje não mostra interesse nisso. A falta de interesse deles em Deus não significa que eles não estão interessados na salvação ou no reino dos céus. É por isso que a Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas. É porque suas almas podem acabar em destruição por esses falsos profetas. Portanto, o que Deus nos diz para fazer com as palavras de Deus para que alcancemos a salvação completa, os filhos celestiais devem seguir os ensinamentos da palavra de Deus como ela é, sem acrescentar nem tirar dela. Quando olhamos ao nosso redor, muitas igrejas chamam Deus de Pai. Eles sempre oram a Deus, dizendo: Pai, por favor, nos abençoe. Ou, Pai, por favor, perdoe os nossos pecados. O título Pai, sem dúvida, mostra que existe uma relação de sangue. Porém, as igrejas de hoje não estão guardando a Páscoa, a verdade da vida, através da qual Deus se conectou com a humanidade em uma relação de sangue. O que significa não guardar a Páscoa em relação ao nosso vínculo de sangue com Deus? Isso significa que a relação foi cortada. No livro dos Números, capítulo 9, Deus disse: porém, se um homem deixar de celebrar a Páscoa, essa alma, o que acontecerá com ela, será eliminada do seu povo. Isso significa que eles perdem completamente sua relação com Deus. Além disso, se eles não têm relação com Deus Mãe, apesar de ela existir, a salvação pode realmente ser dada a eles? Não é inevitável que apenas a destruição eterna, o castigo eterno e o tormento perpétuo do inferno sejam destinados a eles? Portanto, devemos ter fé completa para testificar e revelar com orgulho sobre a Mãe Celestial registrada na Bíblia para todas as pessoas do mundo. Irmãos e irmãs, como chamamos uns aos outros? Quando chegamos à igreja no dia de sábado, não chamamos uns aos outros de irmão e irmã? Isso mesmo, nós somos irmãos e irmãs. Não apenas honramos a Deus Pai, mas a quem mais honramos? Nós também honramos Deus Mãe. Não é por isso que somos a eterna família celestial? Hoje, vamos confirmar através da Bíblia essa verdade que Deus nos revelou. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Isso não significa que há pessoas que têm permissão para conhecer o mistério do reino de Deus e aquelas que não têm? Vamos continuar com o versículo 12. Pois, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque, vendo, a mesma Bíblia, as mesmas palavras e as mesmas sentenças estão impressas exatamente no mesmo lugar. Porém, embora vendo, eles veem,
não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Isso é realmente incrível. A Bíblia que estamos lendo é a mesma Bíblia lida universalmente por pessoas ao redor do mundo. Porém, é realmente surpreendente que elas não possam ver essas coisas com seus olhos. Versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, por quê? Porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Uma parte desta verdade é sobre Deus Mãe. Está registrado na Epístola aos Romanos, capítulo 5, que no processo da criação, Adão representa Jesus. Então, e quanto à Eva espiritual? Eva, a esposa de Adão, aparece bem no final da criação de 6 dias. Ou seja, isso contém o significado de que, bem no final da obra de redenção de 6.000 anos, a existência da mãe de todos os seres vivos deve ser revelada para toda a humanidade. Se falharmos em entender e compreender a existência da mãe, então nossa fé e esforços serão em vão. Já que estamos vivendo na época do Espírito Santo, devemos conhecer Deus Mãe. Nós não chamamos Deus de Pai sem nenhum motivo. Sem dúvida, uma relação de pai espiritual e filhos é estabelecida entre Deus e nós. Há 2.000 anos, Jesus Cristo, que veio em carne, claramente revelou essa verdade a nós. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vejamos o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus disse que Deus é quem? Ele disse que Deus é o nosso Pai. Jesus disse, Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, quem está no céu? Pai nosso, que estás nos céus. Estando em carne nesta terra e revestidos com o véu do pecado, agora vivemos, tendo esquecido todas as nossas memórias espirituais. As pessoas viviam num estado de não saber que Deus é seu Pai. Nesse momento, Jesus veio a esta terra há 2.000 anos e os ensinou. Deus é realmente o vosso Pai. E quem ele disse que deveríamos invocar no céu quando oramos? Jesus repetidamente nos ensinou que Deus é o Pai. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão. A quem devemos nos submeter? Ao Pai espiritual, e então viveremos? O Pai espiritual significa Deus. Podemos entender isso como uma lição para nós vivermos retamente, de acordo com seus ensinamentos, com um coração ainda mais obediente a Deus. Aqui é mostrado que assim como existe um Pai para a carne, quem também existe para o Espírito, ele nos ensinou sobre o Pai dos Espíritos. O termo Pai claramente indica que deve haver alguém que pode chamá-lo dessa forma, não é? O título Pai é um termo que só os filhos podem usar. Vamos para a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei.
Serei o que Deus será para nós? Vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz. De quem são esses ensinamentos e palavras? O Senhor Todo-Poderoso. Deus usou claramente títulos familiares dessa forma. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, quem está faltando aqui entre os membros da família? Só porque ela é omitida aqui, não significa que a mãe não existe. Pelo contrário, Deus providenciou graciosamente ensinamentos sobre a mãe em outros lugares. Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é, quem é ela? Nossa mãe. Deus claramente nos ensina, através dos registros escritos na Bíblia, que temos não apenas nosso Pai, mas também nossa mãe. Versículo 27. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois. Quem somos nós? Nós somos os filhos da promessa, como Isaque. Vamos ver quem pode se tornar os filhos da promessa através do versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim, somos filhos de quem? Da livre. Então, quem é a livre? Isso está conectado com o versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Portanto, somos filhos da livre, ou seja, filhos da Mãe Celestial. Como uma criança naturalmente deve chamar a mulher que a deu à luz? De mãe. É por isso que Deus nos concedeu os preciosos títulos de filhos e filhas. A Bíblia testifica que quando somos batizados e nascemos de novo espiritualmente em Deus, a carne e o sangue de Deus existem completamente dentro de nós. Está escrito dessa maneira não apenas na Bíblia coreana, mas também em todas as Bíblias. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aqui, a Bíblia não está falando sobre nossas mães físicas neste momento. Está explicando sobre a nossa mãe espiritual, a Mãe Celestial, não é? Além disso, não apenas aqui, mas por toda a Bíblia, a existência de Deus Mãe é consistentemente registrada sem falta. Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mesmo que as pessoas frequentemente vejam esse versículo, elas não prestam atenção a ele. No entanto, ele contém algo muito importante. Algumas pessoas insistem, somente Deus Pai criou a humanidade. Mas se olharmos para o versículo 26 de novo, está escrito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. É descrito na forma plural. A Bíblia, em inglês, também está descrito no plural como nossa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, que criou a humanidade, usou o plural no texto original da Bíblia e disse: façamos o homem à nossa imagem, indicando que não foi somente Deus Pai que criou a humanidade. É assim que está registrado nas Bíblias, que foram traduzidas para todos os idiomas do mundo. Não há nenhuma Bíblia que testifique absolutamente somente um Deus criou o homem. Vamos ver o versículo 26 de novo. Também disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quem ele criou? Homem e mulher os criou. A humanidade foi criada à imagem de Deus. Um à imagem masculina e outro à imagem feminina. Então, quem também deve ser Deus? Quais imagens de Deus devem existir? Deve haver não apenas Deus na imagem masculina, mas também Deus na imagem feminina, não é verdade? Ou seja, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, isso significa que Deus queria duplicar sua imagem. Por muito tempo, a humanidade se referiu ao Deus com a imagem masculina como Deus Pai. Então, naturalmente, Deus com a imagem feminina é referido como Deus Mãe. É por isso que está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é, quem é ela? Nossa mãe. Amém. Deus disse que quando aqueles que não entendem completamente que a palavra de Deus tem seus versículos correspondentes na Bíblia, virem este versículo, a profecia, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, será cumprida neles. Não é lógico e natural que se existe Deus Pai, também existe Deus Mãe? Sem pai e mãe, como podem existir filhos e filhas? Os princípios desta terra são uma cópia direta dos princípios do céu. Eles são uma figura e sombra das coisas celestiais. Então, o sistema familiar terreno é feito como uma cópia e sombra do sistema familiar celestial. Assim como há um pai na terra, há um pai em espírito. Há filhos e filhas, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Assim como há uma mãe que dá a vida e dá à luz filhos nesta terra, também deve haver uma mãe celestial que concede a vida eterna no céu. Esse é o ensinamento de Deus que Ele estabeleceu desde a criação do mundo. A Igreja de Deus está transmitindo esses ensinamentos porque foi isso que ela recebeu de Deus. Então, é errado transmitir o que está na Bíblia? Ao contrário, se alguém obstruir e impedir a pregação do que está escrito na Bíblia, o que aconteceria com essa pessoa? Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, diz que Deus acrescentaria a essa pessoa as pragas descritas na Bíblia. Já que a Bíblia ensina que dizer falsamente que não existe sobre algo que existe, ou dizer que existe sobre algo que não existe, é um ato que nos impede de ir para o reino dos céus, como podemos negar os ensinamentos de Deus, por mais difíceis que eles possam ser? Dessa forma, a Bíblia revela não apenas Deus Pai, mas também Deus Mãe. Somente no Antigo Testamento, no texto original em hebraico, a palavra Elohim é usada mais de 2.500 vezes para descrever Deus na forma plural. Claro, há momentos em que Deus é descrito na forma singular. Quando Deus é descrito no singular, está escrito como El ou Eloah. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesta cena, a palavra Deus está registrada como Elohim. Ela está no plural. No princípio, criaram deuses os céus e a terra. Quando Deus Pai e Deus Mãe criaram a humanidade, eles disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, eles criaram o homem e a mulher. Irmãos e irmãs, se vocês copiarem as imagens de um homem e uma mulher de uma pintura original, a mesma imagem de um homem e de uma mulher não aparecerá no papel impresso? A cópia é diferente do original? Nós, seres humanos, podemos ser considerados como cópias de Deus. Espiritualmente, há a imagem masculina de Deus e a imagem feminina de Deus. Eles chamam a imagem masculina de Deus de Deus Pai.
Então, por que eles ignoram a existência de Deus Mãe, que tem a imagem feminina ao insistir? Ela não existe? Isso é errado. Portanto, quando reverenciamos Deus, devemos reverenciar Deus Pai, e também devemos reverenciar Deus Mãe, para que todos nós possamos nos tornar aqueles que são guiados e ensinados por Deus Pai e Deus Mãe para entrar no eterno reino dos céus. Então, não vamos ver isso apenas no livro do Gênesis, mas também no livro do Apocalipse. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: de acordo com a Trindade, não aprendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus? O Espírito representa Deus Pai, que possui uma imagem masculina. Então, quem a noiva do Pai se torna para nós? Deus Pai e Deus Mãe dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Não há ninguém além de Deus que pode dar a água da vida. Porém, o que Deus diz aqui: se alguém tem sede, venha a mim. Isso significa que devemos ir para a igreja onde Deus Pai e Deus Mãe nos chamam. Hoje em dia, há tantas igrejas como a areia da praia, mas elas apenas reconhecem Deus Pai enquanto negam a existência de Deus Mãe. Em outras palavras, isso significa que eles não acreditam na Bíblia. O que a Bíblia está nos dizendo? Existe Deus Pai e Deus Mãe também. Além disso, ela enfatiza mais de 2.500 vezes que Deus é descrito de forma plural. No entanto, como as pessoas não foram ensinadas dessa forma até agora, elas não acreditam nisso. Então, por que eles usam o termo Pai? Entre os membros, eles também se chamam de irmãos e irmãs. No entanto, no meio de tudo isso, somente a mãe está claramente ausente. Para que uma unidade familiar seja formada, quem deve existir? Deve existir um pai, e os filhos também devem existir. Contudo, sem uma mãe, que dá vida aos filhos, não pode ser formada uma família completa. O mesmo se aplica no aspecto espiritual. Portanto, quando todas as pessoas se arrependerem e retornarem a Sião, onde habitam o pai e a mãe, que dão a água da vida, elas receberão o eterno reino dos céus, a salvação, o perdão dos pecados, a graça e a bênção de Deus. Devemos crer firmemente nisso e, independentemente de qualquer situação ou circunstância em que nos encontremos, não devemos perder de vista o reino dos céus, mas seguir o nosso Pai e a nossa Mãe para nos tornarmos membros da família celestial que podem entrar no eterno reino dos céus. Como vocês sabem, a Igreja de Deus é uma igreja que fielmente segue todos os ensinamentos da Bíblia. Mesmo que haja muitas igrejas no mundo, elas seguem muitos ensinamentos que diferem daqueles na Bíblia. Eles não seguem o caminho correto. Começando pelo dia do sábado, elas já estão se desviando. Elas não guardam a Páscoa, que Jesus ansiosamente desejou guardar. Sem a Páscoa, a relação selada pelo sangue com Deus é interrompida. Somente com a Páscoa podemos continuar a nossa relação com Deus através do sangue da aliança. Assim como a família física está vinculada através do sangue, vamos confirmar que a família espiritual também está absolutamente vinculada através do sangue. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos ver a cena de guardar a Páscoa no versículo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei,
isto é o meu corpo. Ao nos dar o pão da Páscoa, Deus nos ensina que é o seu corpo, ou seja, a sua carne. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice, o cálice contém vinho, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto, de quem é esse sangue? É o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ao nos conceder o pão e o vinho da Páscoa no dia da Páscoa, ele nos disse que o pão e o vinho representam a sua carne e o seu sangue. Não é óbvio que aqueles que herdam a carne e o sangue dos pais são seus filhos? Em outras palavras, não existe promessa de herdar a carne e o sangue de Deus, onde a Páscoa não é celebrada. Porém, em uma igreja onde a verdade da Páscoa é guardada, podemos participar da carne e do sangue de Cristo e garantir a posição de formar uma relação com Deus como seus filhos. Sobre isso, Deus se referiu à Páscoa como a nova aliança e estabeleceu uma promessa através dela. Então, vamos examinar o versículo sobre o sangue de Cristo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aqui, o não é uma negação, mas significa que é realmente a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Assim, o pão e o vinho da Páscoa se referem à cerimônia que nos permite participar da carne e do sangue de Cristo. O apóstolo Paulo explicou isso aos membros em Corinto dessa maneira, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Foi assim que ele os ensinou. Então, o que é dizer ser relacionado espiritualmente com Deus através do sangue sem guardar a Páscoa? Isso é uma mentira. Somente aqueles que guardam a Páscoa podem chamar Deus de Pai e Mãe. Mesmo que aqueles que não guardam a Páscoa orem a Deus dizendo: Deus Pai, 10.000 vezes, suas orações serão em vão. A Bíblia testifica isso. Então, vocês guardaram a Páscoa? Guardar a Páscoa significa que recebemos a autoridade para nos tornarmos filhos de Deus. Para onde vão essas pessoas? Eles vão para o eterno lar celestial. Portanto, vamos refletir sobre o fato de que Deus concedeu a promessa do perdão dos pecados aos seus filhos que guardam a Páscoa e os chamou de filhos celestiais, meus filhos e meu povo. Deus Elohim concedeu a graça do perdão dos pecados a nós, os pecadores que cometeram pecados no céu e foram expulsos para esta terra, nos reconheceu como seus filhos celestiais e nos permitiu o glorioso caminho de volta ao nosso eterno lar celestial. Devemos dar eternas graças, glória e louvor a Deus Pai e Deus Mãe, e nos gloriar em Deus o quanto o nosso coração desejar. Por que vocês não creem em Deus Mãe, que é testemunhada na Bíblia? Não deveriam os filhos celestiais despertar firmemente aqueles que estão seguindo o caminho errado, entregando a mensagem com mais confiança e coragem? Assim, devemos corrigir o que está errado, resolver mal-entendidos e revelar a verdade, certo? Esperando que todos nós nos tornemos obreiros da nova aliança e filhos e filhas de Deus, que podem pregar corretamente à luz da verdade de Deus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.